Boa noite, amados. Bom dia, uma boa tarde. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, te conceder graça, saúde. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, ok? Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo. Irmãos, aqui é o canal Eterno Propósito. Já quero pedir para você se inscrever, ok? Deixar o seu like aí, o seu joinha, ativar o sininho, compartilhar os vídeos aí, ok? Nas suas redes sociais, estudar, examinar as escrituras, que eu oro para que Deus te dê desejo, fome, sede de buscar entendimento, sabedoria, entender, compreender a palavra de Deus. Esse é um assunto, irmãos, muito importante, muito oportuno. Já tem muitos irmãos, ok, anunciando essa verdade do plano de Deus de redenção, as duas casas de Israel, o Israel de Deus, né, que é a sua igreja, o seu povo, esse propósito estabelecido em Cristo, ok? Já há muitos anos eu estudo esse assunto, ok? Já desde 2014, ok? Deus me concedeu pela sua graça esse entendimento da palavra dele, ok, para minha vida, e isso mudou o meu entendimento de ver as profecias, de entender e compreender, ok, Apocalipse, as profecias do tempo do fim, de ler os profetas de uma maneira bíblica, de uma maneira profunda, de uma maneira totalmente diferente do qual eu lia antes, de entender as cartas apostólica, ok, as cartas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro, ok, de entender o Novo Testamento, juntamente com as festas de Deus, conhecendo as festas, os moedes, os tempos determinados de Deus, as datas agendadas, ok? Qual outro assunto que mais para frente a gente também vamos estar aqui discorrendo, estudando, disponibilizando para os amados estar estudando e conhecendo, ok? Os profetas já nos traziam revelação, entendimento desse assunto. Chega a dispensação da graça com os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, e ele, tendo os pergaminhos, né, a lei, os profetas, ele então recebe luz, iluminação, entendimento daquilo que está escrito, daquilo que ele tinha em suas mãos, né, as palavras dos profetas. Então ele traz uma revelação, um entendimento, uma luz, um propósito que foi estabelecido por Deus em Cristo acerca da sua igreja, né, do seu povo, do Israel de Deus, ok? E é muito importante ter esse entendimento, conhecer esse assunto para você entender as profecias, para você entender Daniel, para você entender Apocalipse, ok? Para você entender o reino de Deus que será estabelecido na terra, ok? Na vinda de Cristo e muitos outros assuntos. Você vai ver que você não vai conseguir mais ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, os evangelhos, ok? O Novo Testamento, da maneira que você lê hoje. Você vai ver totalmente diferente, de uma maneira mais profunda, cristalina, de uma maneira maravilhosa, linda, ok? Você vai entender, compreender melhor a mente dos apóstolos, a mente de Cristo, o plano de Deus de redenção, ok? Que Deus estabeleceu. Esse assunto é importante, irmãos. Então, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, o seu gostei, ok? Compartilhe os vídeos, ative o sininho, por favor. Dá essa força aí, é para o reino de Deus, é para o avanço do reino de Deus. Compartilhe com todas as pessoas que você conheça, que você conhece, seus irmãos, seus amigos, sua família, irmãos da sua igreja, enfim, da sua denominação, instituição, ok? Para a glória de Deus, estude, medite na palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse aqui é um assunto, irmãos, que ao longo do tempo
vem sido perdido, vem sido ocultado, ok? Essa revelação desse mistério de Deus, esse mistério de Cristo, essa revelação, esse plano maravilhoso, lindo de Deus, ok? Na palavra dele revelado para nós, se perdeu ao longo do tempo, ok? E muitas pessoas não têm esse entendimento, essa compreensão hoje, não enxergam essa verdade, esse plano de Deus na sua palavra. Por quê? Por causa das falsas doutrinas, por causa dos falsos ensinos de doutrinas de homens no seio da igreja, ok? No meio da igreja, infelizmente. Então isso faz com que as pessoas percam revelação, percam entendimento, né? É colocada uma venda nos olhos deles, não conseguem enxergar essa maravilha do reino de Deus, do plano de redenção de Deus em seu Filho Jesus. Esse plano maravilhoso da igreja do Israel de Deus, as duas casas de Israel, ok? Talvez você nunca ouviu falar disso, talvez você nunca ouviu falar da divisão do reino, né? Que ocorreu lá em 1 Reis, está esse entendimento em toda a palavra de Deus, ok, irmãos? Infelizmente, homens com teologias, com bacharel, enfim, muito conhecimento de vários assuntos, de doutrinas, assuntos de homens, não tem esse entendimento, não tem essa revelação e fundamentam doutrinas de homens e acabam ocultando essas verdades, esses planos de Deus, essas profecias, essas revelações maravilhosas de Deus para o entendimento da igreja. Mas graças a Deus que nesses tempos Deus tem levantado muitos irmãos já com esse entendimento, com essa revelação, está se expandindo, ok? A igreja de Deus está conhecendo, está entendendo esses assuntos, ainda é minoria, ainda é pequena parte tem esse entendimento, mas com certeza esse entendimento vai chegar na mente do povo de Deus, ao conhecimento do povo de Deus, e aqueles bem-aventurados serão aqueles que abraçar, que se maravilhar, que receber essa palavra de bom grado, estudar, se alimentar, buscar conhecer mais e mais, entender, compreender e buscar a Deus, ok? Irmãos, sabemos que Deus ele criou o homem e ali o colocou no jardim do Éden. Depois veio a queda, o homem caiu, Deus cria Adão e de sua costela cria Eva. E o homem cai, vem a queda. Após a queda, vem o dilúvio, vem um período, vem o dilúvio, ok? Depois vem Torre de Babel, e após isso vem um período em que Deus chama a Abraão e faz promessas a Abraão. E palavras importantes nessas promessas que Deus vai usar, nós vamos ver aqui no decorrer. Isso aqui, esse fluxo aqui dessas promessas, irmão, é aliança perpétua, essas promessas que Deus faz com Abraão. E essas promessas aqui, ok, vai se dar até a eternidade, ok? Até a eternidade. Essas revelações do plano de Deus. Deus promete a Abraão, irmãos, uma multidão como a areia da praia do mar. Deus promete a Abraão, irmãos, multidões, uma multidão de povos. No plural, ok? Deus promete a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Deus promete a Abraão uma descendência incontável e vai dizer que fez com Abraão uma aliança perpétua. Perpétua significa para sempre, ok? Nós vamos ler aqui os textos e está explicando, ok? Para os irmãos compreender. Eu não fiz um
um gráfico, um mapa mental, mas eu posso disponibilizar depois para os irmãos um mapa mental que os irmãos vão entender um pouco melhor, ok? Vamos acompanhar aqui no slide que eu preparei. Gênesis 15, versículos 5 e 6, aqui, ó. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Guarde essa palavra. Estrelas dos céus, que não se pode contar. Assim será a tua descendência. Ok? Essa palavra aqui vai aparecer, nós vamos ver no final do estudo também, em Gálatas, ok? A sua descendência. E creu ele no Senhor. Abraão creu no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. Ok? Abraão, ao crer no Senhor, na promessa que Deus o faz a ele creu no Senhor e Deus imputou-lhe isto por justiça. Guarde essa palavra. Por Abraão crer na promessa do Senhor, no plano de Deus, crer na palavra de Deus, Deus imputou, isso, imputou-lhe isto por justiça. Versículo 12 e 13. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guarde também essa palavra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas liga Abraão com a tua descendência, ok? Não esqueça disso. Gênesis 17, do 2 ao 7. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás por pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Note que Deus, ao mudar o nome de Abrão para Abraão, ele, com essa mudança do nome de Abraão para Abraão, Deus traz uma palavra aqui profética, ok? Mais uma bênção. Serás por pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Note as promessas e as bênçãos que Deus fala para Abraão, ok? Gênesis 22, 16 ao 18. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Viu quando eu coloquei lá em cima as promessas de Deus feitas para Abraão, como a areia da praia do mar, como o pó da terra, ok? Uma descendência incontável, multidões de nações, como as estrelas do céu, benditas serão todas as famílias da terra em ti. Então, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha palavra. Deus, então, ele confirma essa promessa, esse plano, também com Isaac, filho de Abraão. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai,
e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A mesma promessa que Deus faz com Abraão, ele faz com Isaac também, ok? Filho de Abraão. E darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as famílias da terra. Deus também faz essa promessa, confirma essa promessa com Jacó, filho de Isaac, ok? Sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac, ok? Ismael também gerou 12 tribos. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, ok? Qual também Esaú foi importante, né? Teve um povo também, os Edomitas, Edom, ok? E Jacó, que se tornou Israel. Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Note que aqui, irmãos, Deus confirmar essa promessa, essa bênção profética, também com Jacó. Ele fez essa promessa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e vai dizer que a sua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, aos 4 cantos da terra, a descendência de Abraão, ok? A descendência de Abraão se estenderia até ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, aos 4 cantos da terra. Essa seria a descendência de Abraão, ok? Que é Isaac, que é Jacó, ok? Mais para frente nós vamos ver essa profecia se cumprindo em Cristo. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, e disse-lhe: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. O nome, Deus muda o nome de Jacó para Israel, será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação. Olha, no singular, frutifica e multiplica uma nação. Sim, uma multidão de nações. Aí ele já coloca ali no plural também. Sairá de ti e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que te tenho dado a Abraão, e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Ok? Deus ele fala para Jacó ser frutífero, irmãos. E ao falar a Jacó, né, para ser frutífero, nós vamos ver essa profecia se cumprindo. José, filho de Jacó, é um dos 12 filhos de Jacó, ok? Jacó gerou 12 filhos, inclusive uma filha também, Diná, ok? Mas Deus pega os 12 filhos e faz 12 tribos, ok? Que se chama o Israel de Deus ali, né? O reino de Israel, as 12 tribos. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte de seus galhos, estendem sobre os muros. Bom, a divisão da bênção. Gênesis 48 e 49, ok? Jacó, Israel. Jacó, ele vai abençoar, irmãos, todos os seus filhos. Aqui em Gênesis 48 e 49, Jacó vai abençoar todos os seus filhos. Aqui, ó, note, Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Note, guarde essa palavra, ok? Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Mas no capítulo 48, irmãos, Jacó, ele tá velho já,
antes de ele morrer, ali no Egito, ok? Ele está no Egito, após ele ter os seus 12 filhos, ele vai para o Egito, tem uma fome muito grande, o povo está lá, José, ele é enviado por Deus para lá, ok? Sabemos que seus irmãos o traíram, o venderam, ele vai para o Egito, vem uma grande fome, o povo de Deus, ok? Jacó com seus filhos, suas mulheres, enfim, vai para o Egito. E lá ele é próspero, Deus abençoa o povo cresce, se multiplica lá, e Jacó já velhinho, Israel velhinho, antes de morrer ele vai chamar os seus filhos para poder dar a bênção a eles. Mas antes ele chama José primeiro. Ele chama José, abençoar José, e depois chama os 2 filhos de José. Ok? Quando nós vamos ver aqui, olha. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Deus falando para Jacó. Jacó, então, ele fala o que Deus falou com ele quando apareceu a ele em luz na terra de Canaã. E abençoou Jacó e disse: ó, vou te fazer fecundo, Jacó. Eu vou te multiplicar, eu te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Ok? Multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Olha, Jacó fala para José: José, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, José, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Olha, Rubem e Simeão, Rubens é o filho primogênito de Jacó, ok? Ele, Simeão, é o filho primogênito, Rubens. Então Jacó, ele pega, ele com essa promessa, esse plano de Deus, de multiplicar, de fazer fecundo, de tornar multidões de povos, que benditos serão todas as famílias da terra nele, né, na descendência de Abraão, ok? E Deus confirma essa palavra com Isaac e com Jacó, a mesma promessa que ele faz com Abraão, com Isaac, ele faz com Jacó, e disse: olha, eu te tornarei uma multidão de povos, você vai multiplicar. Então como? Através de José. José, ele tem esses 2 filhos na terra do Egito, ou seja, gentios com uma egípcia. Ele tem esses 2 filhos, Manassés e Efraim. E Jacó, antes de morrer, vai até José, chama José, pede para trazer seus 2 filhos e vai falar: olha, Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão. Vendo, pois, aqui Gênesis 48, 17, 19, vendo, pois, José que seu pai punha as mãos direitas sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Veja que a bênção de multiplicar e de ser bendita todas as famílias da terra, de se multiplicar, de ser fecundo, de se tornar uma multidão de povos, ela vai cair sobre o filho de José. Ela vai ser transferida, ela vai ser passada para o filho de José, que é Efraim, o filho mais novo. O primogênito era Manassés, então Jacó já não enxergava direito, estava velho, mas ele tendo a promessa, o plano de Deus,
né, a promessa de Deus guardada com ele e seguindo a bênção, né, perseguindo a promessa, perseguindo a bênção. Então, pelo Espírito Santo, ele, aos dois filhos de José, chega até ele, José traz os dois filhos para Jacó. Então Jacó, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo, deveria ser colocada na cabeça de Manassés, porque Manassés é o mais novo, é o mais velho, ou seja, o primogênito. Então a mão direita era para abençoar o primogênito, mas ele faz ao contrário. Ele, pelo Espírito, seguindo a promessa, o plano de Deus, entendendo o plano de Deus, coloca a mão sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José, sabendo bem de como era feito a bênção da primogenitura, né, de abençoar, ele, não, meu pai, não é assim, o mais novo é Efraim, o mais velho é o primogênito, é Manassés. Então queria trocar a mão do pai. Mas o pai falou, não, meu filho, eu sei. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, pelo Espírito, ele transfere essa bênção de multidões de nações, de se frutificar, de se multiplicar para Efraim. Por quê? Efraim tem um nome profético. Efraim, filho de José, tem um nome para se cumprir a bênção, o plano de Deus. Os nomes eram muito importantes, então os nomes eram carregados de uma bênção profética, de um propósito muito grande. Então, Efraim significa frutífero, multidão, né, para se multiplicar, para ser fecundo, para ser frutífero. A expressão multidão de nações no original em hebraico é Melo Hagoim. Melo significa multidão ou plenitude. Hagoim significa nações ou gentios, ou seja, plenitude de gentios, multidões de povos, multidões de nações, ok? Esse é o significado no original, no hebraico. Então eu fiz esse pequeno gráfico aqui, ó, Abraão, Isaac e Jacó, né, Israel, frutificar, multiplicar, bendita todas as famílias da terra, ou seja, foi transmitida para Efraim, essa bênção de se multiplicar, de se frutificar. E para Judá, um dos filhos de Jacó, ok? Para Judá, foi-lhe concedido a bênção de reinar, o cetro, ok? A regência foi passada para Judá, o qual vai falar de Cristo, que é o leão da tribo de Judá, ok? Mais para frente, profeticamente. Então essa bênção da multiplicação, ela fica com Efraim. Ela é transmitida para Efraim, que tem um nome profético para se cumprir essa bênção de se multiplicar, de ser fecundo, de ter uma multidão de povos, uma multidão de nação, uma plenitude de gentios, ok? Até porque Efraim, ele é um gentil. José, ele casa com a mulher egípcia, ok? E tem esses dois filhos no Egito. Gênesis 48. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão, Isaac, isso aqui é Jacó, ok? Abençoando José. Versículo 15 e 16 de Gênesis 48. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Ok? Jacó abençoa José e depois abençoando os dois filhos de José. Abençoa estes rapazes e sejam chamados neles o meu nome, ou seja, seja chamado em Efraim e Manassés o nome de Jacó e Israel. Sejam chamados
Israel. Ou seja, em Efraim e Manassés, neles tem o nome de Israel. E mais interessante aqui, irmãos, essa palavra aqui, ó, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Essa palavra aqui, irmãos, vai aparecer acho que lá em Lucas, em Mateus também, quando Deus chama Pedro, quando Deus chama João, ok? E Tiago, os dois filhos de Zebedeu, chama Pedro e vai falar para ele, olha, me seguem. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Mas quem eles iriam pescar? Ok? Não só dentre os judeus, os de perto ali, na Judéia, em Jerusalém, mas sim iam pescar essa multidão. Efraim, a casa de Israel, mais à frente nós vamos ver, se tornaria uma multidão de povos, plenitude dos gentios, uma multidão de povos, de nações, olha lá, que iriam se multiplicar como peixes, aqui em multidão no meio da terra. Então, eles iam pregar o evangelho, ok? Jesus chamou eles para seguir, ser discípulo e pregar o evangelho, lançar a rede, que é a pregação do evangelho, para serem pescadores de homens. Esses homens aqui, ó, tá ligado a Efraim, que iriam se multiplicar sobre a terra. Queriam encher a terra, se espalhar no meio da terra, ok? E nele está o nome de Israel, a descendência de Abraão. Após isso, irmão, Deus abençoar Jacó ali, Israel abençoar os seus dois filhos. Então eles prosperam no Egito, o povo se multiplica muito ali no Egito, né? O Israel de Deus, as 12 tribos se multiplicam, cresce demais sobre o Egito, sobre a terra. E depois vem outro faraó e escraviza o povo. Então eles ficam 400 anos de escravidão ali no Egito. E após isso, Moisés e Arão, no poder de Deus, eles vão tirar o povo do meio do Egito, ok? Através dos sinais, das pragas que Deus derrama sobre o Egito e passa com eles no Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho que Deus abre. Então eles passam 40 anos no deserto. Nesse período acontecem muitas coisas, muitas revelações de Deus, muitas coisas interessantes que poderíamos estar estudando depois. Nesse período eu vou estar fazendo um estudo só falando do período no deserto, ok? Isaías 46 vai falar que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então tem muitas coisas ali relacionadas às duas casas de Israel, ao tempo do fim, né, a conquista de Canaã, o Josué, Caleb, enfim, tem muitos assuntos ali interessantes. Após isso vem o período dos juízes, depois vem o período dos reis, ok? Eu estou dando uma acelerada aqui. E no período dos reis, Saul, Davi e Salomão, coloquei aqui, o reino unificado de 12 tribos de Israel. O reino era unificado, o reino prosperava, ok? No tempo desses reis aqui, Davi, principalmente Salomão. Esses três reis, o reino de Israel, que é as 12 tribos, né, de Israel, era o reino de Israel, né, a casa de Israel era o nome, o reino de Israel, composto por 12 tribos, ok? O reino era unificado. O reino era unificado. Aqui, eram, pois, os de Judá e Israel, muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O reino prosperava, irmãos. Davi, então, ele adverte
Salomão em alguns pontos. Coloquei aqui, ó, 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4, Davi ele traz uma advertência a Salomão. Salomão não obedeceu, né, a palavra de Deus, não obedeceu o que o seu pai tinha advertido, aconselhado ele. 1 Reis, capítulo 11, vai mostrar que Salomão não obedeceu, ele desobedeceu a Deus, ele fez tudo aquilo, tudo o contrário ao que Davi advertiu a ele, o que Deus falou para ele não fazer. Ok? Mas isso, irmãos, nós já vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versos 62 e 64, que Deus já tinha previsto, ok? Pré-anunciado e avisado a eles acerca da divisão do reino. Assim também, irmãos, como muitas coisas vieram ocorrer, acontecer, né, na lei por causa da desobediência. Muitas coisas na lei vieram por causa da desobediência do povo de Deus. Então aqui, ó, e ficarei poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu. A promessa feita a Abraão é para ele ser como as estrelas do céu, como uma multidão, como a areia da praia do mar, né? Ser fecundo, se multiplicar, ok? E ficareis em pouco números, em lugar de haveres como as estrelas do céu, em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e a pedra. Ok? Essa palavra de ficar em poucos números, ela já recai, essa advertência que Deus dá ao povo, para eles não desobedecerem o que Deus ia fazer. Deus já tinha pré-anunciado, avisado sobre a divisão do reino, que Deus ia dividir o reino, que é composto por 12 tribos de Israel, ok? 12 tribos. Então Deus ia dividir esse reino, Deus já pré-anunciava aqui em Deuteronômio, ok? Ficariam em poucos números. Isso aqui cai, quando nós vamos ver na divisão do reino, isso aqui recai sobre Judá, sobre o reino de Judá, a casa de Judá, que ficam com 2 tribos, Judá e Benjamim, e alguns levitas que ficam com eles ali. Na divisão do reino, Deus dividiu o reino assim, as 12 tribos, 2 para lá, ok? E 10 tribos para o outro lado, ou seja, 10 tribos para o reino do norte, 2 tribos para o reino do sul. Então, esse para o reino do sul, que é a casa de Judá, ficou por nome casa de Judá, ficaria em poucos números. E as 10 tribos, Deus ia espalhar eles entre os povos, entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra, ou seja, nos 4 cantos da terra. Deus já pré-anunciava, né? Pré-avisava essa divisão do reino. E nós não precisamos ler, porque é muita coisa, mas após isso aqui, nos capítulos anteriores, nos versículos mais para frente, de 1 Reis 11 e 1 Reis capítulo 12, nós vamos ver a divisão do reino, o qual recai sobre Roboão, filho de Salomão. Ou seja, Deus não dividiu o reino no reinado de Salomão por amor a Davi, mas Deus falou uma profecia: olha, nos dias do teu filho, no reino do teu filho, eu vou dividir o reino, porque você me desobedeceu. Então o que acontece? Então Deus divide o reino de Israel, divide as 12 tribos, ok? Ele traz uma divisão ao reino. Fica 2 tribos, Judá e Benjamim, alguns levitas, por reino do sul, né? E ficam sendo chamado casa de Judá, ok? Casa de Judá, reino de Judá.
E as 10 tribos, que tem por cabeça um efraimita, né? Jeroboão, ok? Ele é um efraimita, então Deus coloca ele como cabeça, ok? Deus revela uma profecia, uma visão, que ele rasgava as vestes em 12 pedaços, ok? E dividia 2 pedaços para lá, 10 pedaços para cá. Então Deus faz ele entender essa profecia. E o que acontece? Jeroboão é posto por cabeça dessas 10 tribos. Jeroboão é efraimita, ou seja, Efraim fica por cabeça do reino da casa de Israel. Porque o reino do norte, as 10 tribos, passa a ser chamada casa de Israel. Ok? E o reino do sul passa a ser chamado casa de Judá, após a divisão. O reino se dividiu, tenha isso em mente, ok? E nos profetas Deus vai trazer, aqui mesmo em Deuteronômio, Deus traz a advertência, né? Já tinha pré-anunciado e avisado sobre a divisão do reino, mas também no contexto, mais à frente ele vai falar sobre a restauração desse reino, a unificação novamente para o futuro, ok? Através de Cristo na cruz, do seu sacrifício. É um plano de redenção, de unificar os reinos novamente, ok? Então Deus ele faz essa divisão, mas traz profecias. Nós vamos passar a ver nos profetas falando sobre a divisão desse reino que Deus fez. Vamos ver casa de Judá, casa de Efraim, ok? Casa de Efraim, casa de Israel. A casa de Israel ela vai ser chamada também de casa de José, casa de Efraim, ok? Efraim. Então isso vai estar apontando sempre para os gentios, a casa de Israel, ok? Não esqueça, depois você lê lá 1 Reis capítulo 11 todo, capítulo 12, você vai entender a divisão do reino. Entenda que no reinado desses 3 reis, Saul, Davi, Salomão, o reino era unificado, as 12 tribos de Israel, o Israel de Deus, ok? Cessar o reino da casa de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 2 e 4. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, tomou a Gomera, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Irmão, preste atenção que Oséias é um profeta levantado por Deus no reino da casa de Israel, as 10 tribos do norte, que ficou por capital Samaria, ok? Estabeleceu a capital do reino da casa de Israel em Samaria. E Deus aqui, através do profeta Oséias, fala que cessaria o reino da casa de Israel, ok? Que ia cessar. Então, ele pega aqui José e fala para ele tomar uma mulher de prostituições e filho de prostituições, ok? Casar com ela e ter filhos, né? Porque ele está ligando a casa de Israel a uma mulher prostituta, uma esposa que se divorciou de Deus e se prostituiu. Por quê? Quando o reino, irmão, da casa de Israel, as 10 tribos do norte, a divisão do reino, passa de um tempo, esse reino da casa de Israel, o reino do norte, tem por cabeça, né, dessas 10 tribos, Efraim, ele é levado em cativeiro, pela Assíria. Deus já cumprindo que ia espalhar, né? Ia dividir o povo, ia espalhar entre as nações. Então, a Síria vem
toma o reino da casa de Israel, leva eles cativo para outras nações, para a Síria e para outras nações, já começa a espalhar esse povo entre as nações. E alguns anos depois, veio a Babilônia, okay? Por desobediência e idolatria do povo de Deus, da casa de Judá, do reino do sul, o reino de Judá, a casa de Judá, ok? As duas tribos do sul. Deus permite que Nabucodonosor venha e leva cativo a casa de Judá, ok? O reino de Judá, Jerusalém. Nabucodonosor leva eles cativo para a Babilônia por 70 anos de cativeiro, profetizado por Jeremias, ok? Mas primeiro Deus, ele permite que a Síria venha e leva cativo o reino da casa de Israel, que tem por cabeça Efraim, ok? O reino do norte. E levou ele para as nações. E Deus aqui nos profetas fala aqui, ó, farei cessar o reino da casa de Israel. Faria cessar o reino, ia cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, ia espalhar entre ele as nações, ia dividir eles também, esse reino, espalhar ele entre as nações para fazer eles cessarem, ok? Oséias 1, do 6 ao 7. E tornou ela a conceber, e deu-lhe à luz uma filha, e disse-lhe, põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ó. Os nomes são proféticos. Gisel significa farei cessar, ok? O reino, farei cessar o reino da casa de Israel e espalhar, né? Ele entre as nações, semear ele entre as nações. Tipo uma semeadura. Nós vamos ver aqui em Oséias, Deus, esse nome Gisel, tipo semeadura, semeando, pega a semente e espalha na terra. É isso que Deus fez com a casa de Israel, espalhou ela entre as nações. E ela dá à luz mais um filho e bota o nome de Lo-ruamá. Deus fala, põe o nome de Lo-ruamá. Por que, Deus? Porque eu não tornarei a mais me compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, Deus fala que não ia mais se compadecer, não ter misericórdia ou compaixão. Ou seja, que ela não seria mais amada, ela seria desfavorecida, ok? A casa de Israel. Porque ela se prostituiu com muitos deuses ao ser levada a cativo. Ela já antes de ser levada a cativo já estava se prostituindo com outros deuses, deixando de adorar a Deus, se contaminando. Então Deus permite que elas sejam, pela desobediência, pelo pecado, a Síria vem e leva a casa de Israel cativa e elas se misturam mais ainda com outros deuses que estava profetizado em Deuteronômios, que nós lemos lá, ok? Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Porque Deus ele vai se compadecer da casa de Judá e não se compadecer da casa de Israel, nesse contexto aqui, essa profecia que Deus dá. Porque da casa de Judá, irmãos, viria o rei, o Messias, Yeshua, o Senhor Jesus, ok? Estava profetizado uma promessa, uma bênção profética sobre Judá, que viria ali o rei, que o cetro não sairia de Judá, a regência, né, a lei, o governo, o rei Jesus ia vir da tribo de Judá, gerado pelo Espírito no ventre de Maria, o qual é da tribo de Judá, sobre o reino de Judá, a casa de Judá, ok? Jesus viria dali. Então, Deus não poderia dar carta de divórcio, ok? Se divorciar, abandonar a casa de Judá, para se cumprir essa promessa. Oséias 1, 8, 9. E depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu e deu à luz um filho,
E Deus disse, põe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem serei eu vosso Deus. Note essa palavra, a palavra que Lo-Ammi, né? Depois de ter desmamado Lo-Amá, Deus pede para colocar o nome da filha, a terceira filha de Osés, que nasce de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus, ou seja, não meu significa não meu povo. Aí no mesmo capítulo de Osés 1 vem a promessa de restauração. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia da praia, né, do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, no lugar que se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Note aqui, irmãos, profecia de restauração. No profeta Oséias, leia esse profeta Oséias, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, todos os capítulos do profeta Oséias. Tem muita coisa ali falando da casa de Israel, da casa de Judá, principalmente o de Efraim, né, o reino de Israel, a casa de Israel. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, né, a casa de Israel e a casa de Judá, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Fala de Cristo. Constituirão uma só cabeça, um só reino. Cristo seria o cabeça. De quem? Dos filhos de Judá e dos filhos de Israel. E subirão da terra. Fala também de ressurreição, ok? Subirão da terra, porque grande será o dia de Gigel. Gigel, não te falei que seria, que semearia, espalharia sobre a terra, ok? Para Deus cumprir essa promessa de chamar a multidão de nações que prometeu a Abraão a sua descendência. Irmãos, a casa de Israel, ao ser levada cativa pela Síria, o que acontece? E após Nabucodonosor vir da Babilônia e levar cativo, né, Judá, né, Jerusalém, a casa de Judá, antes disso, Nabucodonosor, a Babilônia, já tinha conquistado Egito, conquistado a Síria, ok? Já tinha conquistado a Síria, já tinha conquistado o Egito. E depois vem o Império Medo-Persas, conquista a Babilônia. E depois vem o Império da Grécia, Império Grego, conquista o Medo-Persa. Depois vem o Império Romano, ok? Império Romano conquista ali a Grécia. E aí, ao passar do tempo, vem o Império Otomano e tudo mais. No decorrer da história, o mundo, nós sabemos, né, foi colonizado pela Europa, ok? E nisso, a casa de Israel já está espalhada entre as nações, ok? Aquela divisão das tribos e o reino do norte, a casa de Israel, as 10 tribos do norte que tem por cabeça Efraim, já foram divididas entre as nações, ou seja, Zerá, a semente, já foi semeada. Zerá, a semente, fala também de esperma, a descendência, a semente. Esse reino já foi espalhado, semeado entre todas as nações. E aí começa a se cumprir o que foi prometido a Abraão. Benditas serão em ti todas as famílias da terra. Multidões de nações sairão de ti. É Efraim que tem esse nome profético, que carrega esse peso, essa bênção, né, profética, ok? Esse nome de se multiplicar, de se tornar uma multidão de povos. É a casa de Israel, esse reino, as 10 tribos do norte,
Deus espalha ele entre as nações, entre os gentios. Então eles se misturam, ok? E através do Evangelho, através da cruz de Cristo, da pregação do Evangelho, Deus chama eles novamente através da pregação do Evangelho, que são os de longe, que são as ovelhas que Jesus fala, olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade toda se perdeu no pecado, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus ele fala que em Judá, ele está pregando ali na Judéia, em Jerusalém, para a casa de Judá, ele prega e fala, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, o qual eu quero congregar nesse aprisco. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, tinha a ovelha do aprisco da casa de Judá, né, de Jerusalém, dos de Judá, essas duas tribos do sul, e tinha as ovelhas da casa de Israel, que estava semeado, que está semeado, espalhado entre as nações, que é o reino, eram as 12 tribos que eram unidas, mas Deus as dividiu por causa do pecado. E espalhou 10 tribos dela entre as nações. Então Jesus ele veio para unificar, para começar a restauração. E no fim dos tempos, irmão, na vinda de Cristo, será selada a unificação novamente desse reino das 12 tribos de Israel. Ok? Será selada essa unificação, essa restauração em Cristo. A nova aliança. E a nova aliança ela é feita com quem? Eu coloquei aqui a nova aliança, ela é com quem? Eis que dias virão, Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha, veja que a aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja que há 2 reinos aqui, divididos. A aliança, a nova aliança, fala da nova aliança, a graça. Porém, a minha lei no seu interior, fala aqui, ó, escreverei no seu coração, é nova aliança, é um novo nascimento, é pelo Espírito, a lei de Deus sendo escrita pelo Espírito no coração, no entendimento do homem. O novo nascimento, a transformação, a nova aliança, ok? A pregação das boas novas, através do sacrifício da cruz de Cristo. Essa nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, que está espalhada entre as nações, né? Com todas as nações. Benditas serão em ti todas as famílias da terra, todas as nações da terra, que crerem no Senhor Jesus. Coloquei Igreja Israel de Deus em restauração. Agora chegamos no Novo Testamento, irmão. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, olha que maravilha. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, ao início da sua carta, ele escreve aqui, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a saudação, olha para quem ele está dando a saudação, as 12 tribos que andam dispersas. Tiago tinha um entendimento já pela lei, pelos profetas, que as 12 tribos, né, da divisão do reino, que as 12 tribos estavam dispersas entre as nações. Então ele sabe que a igreja é o Israel de Deus. Que a igreja, ela não substitui, né, Israel. Que a igreja é o Israel de Deus. Que a igreja é essa restauração, é esse projeto, esse plano que começa a unificar, ok?
essa restauração do reino, das 12 tribos, do reino de Deus, as 12 tribos de Israel, a promessa que foi feita a Abraão, ok? A igreja é essa restauração. Irmãos, a igreja, a palavra eclésia, ela vem da Septuaginta, ok? De carral, no hebraico, no original é carral, que significa congregação. Congregação dos povos, multidões de congregação, ok? E a igreja, nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 7, versos 37 e 38, que a igreja já existia lá no deserto com Moisés. A igreja ela não vem existir agora no tempo de Cristo, no tempo da nova aliança, a partir de Cristo e a pregação dos apóstolos. Ok? A igreja já existia, as 12 tribos, no tempo de Moisés, eram as 12 tribos ainda. Não era dividido o reino, eram as 12 tribos de Israel. Ali estava a congregação de Deus, a congregação do Altíssimo, a congregação do Eterno, as 12 tribos, o reino de Deus. Foi Moisés quem disse aos filhos de Deus, aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, falando de Cristo, apontando para Cristo. Este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, a palavra aqui é carral, traduzida no grego é eclésia, ok? Que é a mesma coisa, congregação, que também os judeus também alguns chamavam de sinagoga, qual também é a mesma coisa, congregação, ajuntamento. No hebraico é carral, no grego é eclésia, aqui ó. Este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Ok? Moisés estava com os filhos de Israel, as 12 tribos no deserto, as 12 tribos no deserto, o povo de Deus tirado do Egito, ok? Tem muita revelação aí também, tirado do Egito pelo quê? Pelo sacrifício, ok? Feito na Páscoa, no dia de Páscoa eles foram tirados do Egito, ao qual Deus pediu para eles matarem um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, ok? Na festa ali da Páscoa, no dia 14, se não me engano, mês 1, que Deus iria derramar suas pragas, passar o espírito da morte, Deus ia livrar o povo dele com poder e sinais, ia livrar eles da escravidão. O Egito significa escravidão no pecado, e Deus, através, no dia da Páscoa, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, apontando para o sacrifício de Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual, qual nós cremos em Cristo, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, nós passamos pela essa festa da Páscoa espiritual, nós recebemos a libertação do Egito, a libertação da escravidão, do pecado. Então nós vemos que a congregação já existia, a igreja, a eclésia de Deus já existia no deserto, que eram as 12 tribos. Por isso Tiago tem esse entendimento, os apóstolos têm esse entendimento de quem é a igreja, ok? Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja. Ou seja, Pedro está falando aqui aos estrangeiros dispersos, que é a casa de Israel, que foram dispersas entre as nações, que aqui é chamado de gentios,
Por isso os gentios são a casa de Israel que foram dispersas entre as nações, ok? Nós estamos ligados à casa de Israel, que era as 12 tribos, que se dividiu, era o reino de Israel, as 12 tribos, se dividiu ali em Roboão depois de Salomão, ok? Guarde isso, medite nisso, e foram espalhadas entre as nações, essas 10 tribos, a casa de Israel foram semeadas entre as nações, nos tempos, na história, se misturou entre os povos, ok? E hoje ela é chamada como gentios. E Pedro vai falar aqui, ó, pegando para os gentios. Interessante aqui que ele vai falar, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, segundo a presciência de Deus. Deus conheceu, Deus conhece aqueles que iriam crer no sacrifício de seu Filho, ok? Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A aspersão do sangue de Jesus Cristo fala do dia da redenção, que está ligado ao dia da expiação, o dia do Senhor, ok? Nós somos eleitos para esse propósito, estamos em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão para o dia da redenção, né? No sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro está com Oséias, capítulo 1, na cabeça, irmãos. Pedro está com Oséias, capítulo 2, versículo 23, em mente. Ele entende a casa de Israel, ele entende o plano de redenção de Deus, ok? Pedro tem esse entendimento. Então, a profecia que ele traz aqui, inspirado pelo Espírito, à luz das Escrituras, ele está com Oséias na cabeça, na mente, inspirado por Deus a escrever isso. Ele sabe de onde ele está tirando. A referência que ele nos dá é Oséias e outros profetas, né? O plano de Deus, ele sabe que o reino se dividiu, ele sabe que os gentios é a casa de Israel, falada lá em Oséias. Ele sabe muito bem. E hoje muitos cristãos, muitos ministros, pregadores não sabem. São equivocados e fazem distinção, né? Fazem distinção, separação entre igreja e Israel. Estão equivocados. Não há separação entre igreja e Israel, entre os gentios e Israel. São um só em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Pedro aqui vai falar o que está escrito em Oséias: vós que outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E Pedro aqui no início, quando fala de geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele está aqui com Êxodo, ele tira essa passagem de Êxodo 19, do 3 ao 6. Quem era chamado de geração eleita, de sacerdócio real, uma nação santa, de povo adquirido, era o Israel de Deus, era as 12 tribos, o reino de Israel. Sempre foi o reino de Israel, as 12 tribos. Não tem nada a ver com a eleição da maneira que o calvinista ensina, da maneira que os calvinistas pensam. Estão equivocados. Eu vou estar fazendo um estudo sobre eleição, predestinação bíblica, dentro da palavra de Deus. Tome cuidado com essa doutrina calvinista.
ela é diabólica, ela perverte o caráter de Deus, a justiça, a verdadeira justiça de Deus. Eles vêm falando de uma justiça, isso, aquilo, o Deus que eles criaram, né? Na mente deles, o Deus que eles acham que é a justiça do Deus dele não é a justiça de Deus expressada em sua escritura. Ok? O amor que eles falam de Deus não é o mesmo amor que é expressado nas escrituras, no seu Filho Jesus. Deus é perfeição em amor. Deus é perfeição em justiça, em bondade, em misericórdia. Ele não faz acepção de pessoas. Ok? Note que Pedro, como eu falei, tá com Oséias 1 na cabeça. Vós não eram povo, vós não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaste. Desculpa. Oséias 2:23. E semá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Pedro tá ou não tá com Oséias 2:23 na mente, com Oséias 1, versículo 10 ao 11? Toda a profecia de Oséias e dos outros profetas na mente, recebendo luz. Está, irmãos? Aqui, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde dizia, vós não sois meu povo, e se ele dirá, vós sois filhos de Deus vivo, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Gisel, grande será o dia que Deus semeia. Ok? João capítulo 12, Cristo ele fala, olha, se o grão de trigo não cair sobre a terra e morrer, fica ele só. Mas ele morrendo, dá muito frutos. Em Oséias tem uma profecia, né, que Deus fala, né, que Cristo ia ser semeado, cair na terra, ok, e morrer e dar muito fruto. Está ligado a isso aqui com Oséias também, o que Jesus fala em João. Para quem Paulo pregava, irmãos? Agora nós já estamos chegando no fim, né? Quase no fim do estudo. Ok? O estudo vai ficar um pouco longo, mas é interessante, irmãos. Vou tentar dividir ele também em algumas partes para facilitar para os irmãos estudar. Mas é bom que os irmãos acompanhem todo o estudo. Tira um tempo da semana e do dia que vai valer a pena, irmãos. Para quem Paulo pregava? Aqui Romanos 9, 24, 27. Casa de Israel é os gentios, eu coloquei aqui, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei meu povo, ao que não era meu povo, e amada, a quem não era amada. Note que Paulo está fazendo essa ligação dos gentios com a casa de Israel, o que está lá em Oséias. Gravou isso? Oséias fala muito sobre Efraim, sobre a casa de Israel, né? E faz essa ligação. Os apóstolos, tanto Tiago como Pedro, Paulo, faz essa ligação da casa de Israel com os gentios. Essa conexão. Chamarei meu povo, povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo, o remanescente é aquele que crê no sacrifício de Cristo, que crê na sua palavra. Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão,
por aquele que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, de ambos fez um, de ambos quem? De ambos os povos, os judeus e os gentios, ok? De ambos os povos Deus fez um em Cristo, no sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, ou seja, pela cruz de Cristo, reconciliar, formar um novo homem, né? Num corpo só, tendo por cabeça Cristo. Paulo também, que está com Ezequiel 37, com Oséias também, na mente, recebendo luz desses profetas, entendimento de Deus, do plano de Deus de redenção em Cristo, sobre as 12 tribos de Israel, o Israel de Deus, está ligado à igreja. E vindo ele, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sentados, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, irmãos, do 11 ao 22 que nós lemos. O mistério de Cristo, irmão. Eterno propósito. Efésios 3, que é contexto do Efésios 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, que mistério é esse? Judeus e gentios em Cristo. Cristo cabeça de um corpo, esse corpo composto por judeus e gentios, todas as nações do mundo inteiro e os judeus, ok? As nações do mundo inteiro é a casa de Israel que Deus dividiu, espalhou entre as nações. O evangelho é pregado a todas as nações, a todos os homens. É a vontade de Deus que todos venham ser salvos, que todos venham crer no sacrifício de Cristo. Então esse mistério ele fala, ó, tanto judeus e gentios crendo em Cristo, Cristo será o rei, será o cabeça desse corpo. Que judeus e gentios é a restauração em Cristo, é a restauração da casa de Israel, do reino, né, de Israel, as 12 tribos, o reino de Deus. Entendeu? Pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Será que você, irmãos, que vai ouvir, está ouvindo, pode compreender o discernimento de Paulo, o mistério de Cristo, que ele recebeu essa revelação? Muitos doutores hoje, pregadores, ministros, né, com PhDs, doutorados em teologia, cheios de teologia, de ensinos humanos, doutrina de homens, cheio de falácia, não compreende as cartas de Paulo, não compreende o mistério de Cristo, o discernimento, o mistério que foi revelado a Paulo. Provavelmente muitos que ouvirem essa mensagem, muitos mostrar essa mensagem
a muitos pastores, líderes, alguns deles vão rejeitar, vão fazer vista grossa, vão endurecer o coração, não, vai preferir ficar com doutrinas de homens que receberam e não vão crer nesse mistério, porque crer nessa palavra, entender essa palavra, vai jogar por terra muitas doutrinas de homem, principalmente o pré-tribulacionismo. Porque é impossível crer nas duas casas de Israel, nesse plano de Deus, e continuar crendo no pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, faz essa divisão da igreja com Israel. Estão equivocados, porque não tem divisão. Em Cristo formam a igreja, formam o corpo de Cristo, todos aqueles que crêem nele. Não há distinção entre igreja e Israel. A igreja é o Israel de Deus. As 12 tribos é a igreja, é o Israel de Deus restaurado, é o reino de Israel, é o reino de Deus. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Essa revelação, irmão, desse estudo, desse plano de Deus está oculto em muitas congregações, em muitas instituições, muitas pessoas não enxergam essa revelação, esse entendimento. Mas Deus está trazendo luz, Deus está trazendo essa revelação que está na palavra, que era pregada pelos apóstolos. Esses ensinos é o evangelho, é o plano de redenção de Deus, essa maravilha. Os apóstolos ensinavam isso. Os apóstolos ensinavam sobre as festas de Deus. Os apóstolos ensinavam sobre as duas casas de Israel. Pregando para os gentios, eles ensinavam as profecias, ensinavam o que estava nos profetas, inspirado pelo Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, ok? Membro de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus é me concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ezequiel 37, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Olha, note que Deus pede para Ezequiel pegar duas madeiras, escrever numa casa de Judá, para Judá, os filhos de Israel, e outra madeira, pegar e escrever para José, pedaço de madeira de Efraim, que é a casa de Israel, para toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta-os um ao outro, ou seja, ajuntar essas duas madeiras na mão. Olha o ato profético que Deus pede para Ezequiel fazer, ajuntar um ao outro, fazer deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Note que Ezequiel é chamado de filho do homem, o único profeta que é chamado nas escrituras, na Bíblia, de filho do homem é Ezequiel, fazendo uma alusão a Cristo, apontando para Cristo. Cristo é chamado de filho de homem. Então, na mão dele, essas duas casas que foram espalhadas, divididas, esses dois reinos,
Judá e Efraim, Judá e gentios, né, a casa de Israel, o reino que foi dividido se tornaria um só, seria um restaurado. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos revelarás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Ué, aí você vai falar, muitos vão falar, mas os gentios não tem nada a ver com Israel. Olha aqui, irmãos, como não? Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram. E se espalharam nas nações, os filhos de Israel, quando o reino se dividiu. E no decorrer da história, os reinos conquistando os reinos, espalhando a casa de Israel entre os gentios, entre as nações. A multidão de povos prometida a Abraão. Deus disse, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isso aqui é profecia para o tempo do fim, irmão. No tempo do fim, a igreja vai estar entendendo, compreendendo quem ela é. As profecias, Judá também. Tem profecias em Osés que vai falar que quando Judá, Efraim, quando eles se arrependerem, que Jesus disse que eu virei, irei, voltarei para o meu lugar. E só voltarei quando eles reconhecerem e se arrependerem, entenderem e clamarem, em buscarem a minha face, estando em aflição, estando aflitos. Isso aponta para o tempo do fim, grande tribulação. Os judeus que creem em Cristo vão estar ali, todos eles em grande aflição, e as nações também, a igreja nas nações também, o mundo inteiro. Um tempo de provação, uma grande aflição, uma grande tribulação. Então eles vão estar aflitos e vão estar clamando, buscando a face do Senhor. Um tempo de consagração. Está lá em Joel. Tocai a trombeta em Sião, convocai um jejum, uma assembleia solene, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus vai ter um tratamento com o teu povo, vai purificar, lavar, a sua noiva vai se preparar nesse tempo de angústia. E aqui é a restauração, é a unificação. Na vinda de Cristo é selada essa unificação. E nunca mais serão duas nações, porque para Deus há duas nações, os judeus, tribo de Judá, casa de Judá, e os gentios. Gentios é todas as nações que não é Israel, que não são os judeus. Todas, no Oriente, na Europa, nas Américas, todos os na África, ok? É chamado de gentios. Grego, bárbaros, grego é... Quando fala grego, bárbaro, isso aqui está falando de gentios. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Nós estamos finalizando, irmãos. É interessante aqui, Atos, aquele pois que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, só um momento,
Atos 1, 6. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha o entendimento dos apóstolos. Lucas aqui escrevendo, Paulo falando para ele, e Lucas escrevendo. Os apóstolos já tinham entendimento do que era a restauração do reino a Israel, que a igreja, a eclésia, que já existia lá no deserto no tempo de Moisés, carral, congregação. Então aqui na nova aliança, no grego é chamado de eclésia, é a restauração de Israel, do reino a Israel, as 12 tribos. Aqueles que creem em Cristo, o povo de Deus, tanto judeus como gentios. E a pergunta era esses, ok? Os apóstolos aqui, antes de Jesus subir ao céu, de ascender ao céu, se reúnem a eles, Pedro, Tiago, João, e vai dizer: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A pergunta deles. A pergunta deles não foram, Senhor, ainda nesse tempo vai iniciar a igreja cristã dos gentios? Essa foi a pergunta. Eles muito menos perguntaram: Senhor, nesse tempo a igreja dos gentios vai substituir Israel? Então, os apóstolos sabiam, irmão, que a eclésia é a restauração de Israel, que a igreja é a restauração de Israel, do reino a Israel. A doutrina do dispensacionalismo, ela faz distinção, como eu já falei. Isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. A igreja jamais substitui Israel, irmão. A igreja jamais substitui Israel. Guarde isso. Jamais. A igreja é a restauração do reino a Israel. A igreja é o Israel de Deus. Só que essa restauração será selada na vinda de Cristo. Estamos em processo de restauração. Precisa entrar na mente, tanto dos judeus quanto dos cristãos, né, dos gentios, da igreja, do povo de Deus nas nações. Tem esse entendimento. E isso estará muito mais evidente no tempo do fim. A igreja vai passar a entender quem ela é. É o Israel de Deus. E na vinda de Cristo é selada essa unificação, essa restauração. Para nós concluir, irmãos, vamos ler aqui algum texto para nós finalizar, ok? Nós vemos que Ezequiel 37, irmãos, fala da reunificação, a união das duas casas que estavam divididas. Ezequiel 37. A união das duas casas, ela é selada na vinda de Cristo. Guarde isso. Os profetas, eles sempre se referem aos gentios como a casa de Israel. E os apóstolos confirmam isso. Os apóstolos testificam, recebem inspiração, luz pelo Espírito e confirmam as profecias, o plano de Deus. Colossenses 3,11, no qual não podes haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, isso aqui já é um tapa na cara do calvinismo, irmão. É um tapa no rosto do calvinismo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não é todo aquele que Deus individualmente escolheu, elegeu. Eu te escolhi porque eu quis, os outros não vou escolher, não.
Não, o calvinismo ele diz isso. Mas aqui está dizendo todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção, irmão, entre judeus e grego. Não há distinção entre Israel e igreja, irmãos. A igreja é o Israel de Deus, é a restauração do reino a Israel. Os apóstolos tinham esse entendimento, os apóstolos ensinavam isso para a igreja primitiva tinha esse entendimento, essa compreensão, essa revelação, compreendia a mente dos apóstolos, os mistérios de Cristo, irmão, entendia as profecias, os profetas, esse entendimento, essa revelação, esse ensino se perdeu ao longo do tempo por causa das doutrinas de homens, de ensino de homens. E não é ensinado isso nas igrejas, não. Não é ensinado, nunca ouvi isso sendo ensinado nas igrejas. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Que é Cristo. E em ti, a sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo. Nele, os que crê nele serão benditos. Os que crê nele recebem o seu sacrifício. Os que guardam a sua palavra, os que buscam guardar os seus mandamentos, obedecê-los, seguir Cristo, os que estão em Cristo, os que nascem de novo, estão predestinados à vida eterna, a serem abençoados em Cristo. Gálatas 3, 28 e 29. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, se sois de Cristo, sois descendente de Abraão, a promessa que foi feita a Abraão, lembra? Herdeiros segundo a promessa. Espero que esse estudo, irmão, te traga luz, te traga entendimento, te traga graça, te traga amor pela palavra. Ok, irmãos. Nos últimos tempos será derramada as últimas chuvas, a chuva serôdia, profetizada em Joel. Tiago fala sobre ela, Tiago capítulo 5, você pode ler lá, versículo 6 a 7. Joel capítulo 2, 23 e muitas outras passagens. Vou estar fazendo um estudo sobre o avivamento, né? Sobre as últimas chuvas. As primeiras chuvas foram em Atos 2, em Pentecoste, se cumprindo ali para as primeiras colheitas. As últimas chuvas é no tempo do fim, irmão. É na última semana ali de Daniel, é derramada as últimas chuvas e nos últimos tempos o poder de Deus fará sinais e prodígios, né? Através das suas testemunhas, do teu povo, para pregar o evangelho eterno, o evangelho do reino de Deus será pregado em todas as nações. Então terá um grande avivamento no fim dos tempos, mas também terá uma grande apostasia. Então devemos meditar e pensar em qual lado nós queremos estar. Eu creio que os que receberão esse grande avivamento, irmãos, é os que desde agora, não tem que esperar chegar o tempo lá para poder tentar me consertar, coisar e ouvir a palavra. Não, irmãos. Deus, ele conhece os nossos corações, as nossas intenções. É o tempo que te chama hoje, agora. Deus olhar e ver sinceridade, temor, desejo de conhecer a verdade. Quando Deus ele sonda e conhece os nossos corações e vê aqueles que buscam se sujeitar à palavra dele. Irmão, devemos ensinar com amor a palavra de Deus. Repreender também com amor. Julgar segundo a palavra com amor, irmão.
nunca com ira, com ódio, ok? Devemos refutar os falsos ensinos, porque é impossível estudar, como eu falei no início, é impossível estudar a palavra de Deus e ensinar ela com zelo, sem refutar os falsos ensinos, sem expor os falsos ensinos, sem falar contra os falsos ensinos, irmão. Porque pregar o evangelho, edificar a igreja, é também ensinar, é falar sobre os falsos ensinos. Tem muita gente que vão falar e dizer, meu, mas para de falar de outras coisas, da instituição, dos falsos ensinos, cara. Pô, perca tempo com isso não. Pregue o evangelho, fala do amor de Cristo, irmão. Se isso não é falar do amor de Cristo, se isso não é falar do evangelho, é o quê? Tais pessoas, irmão, não têm entendimento do que é julgar, porque, irmão, se eu sabendo da verdade, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra dele, a vontade da palavra dele, e eu não falar, eu serei cobrado, irmão. Eu não alertar, eu serei cobrado. Eu julgar erroneamente, sem amor, e julgar injustamente, não segundo a palavra, eu também serei cobrado. Então ela serve tanto para mim, é um choque de consciência, irmão. Se eu não me enquadrar também, se eu deixar de julgar, né, segundo a palavra, se eu deixar de falar contra os falsos ensinos, Deus também me cobrará. É pregar o evangelho, os apóstolos anunciaram, os apóstolos refutaram os falsos ensinos, eles exporam os falsos ensinos, falaram contra os falsos ensinos, contra doutrinas de homens, contra a doutrina de demônios. Faz parte do evangelho, está no pacote, irmãos. Está no pacote, faz parte de pregar o evangelho. Falar contra o calvinismo, que deturpa, né, o caráter de Deus, a benignidade, a bondade, o amor, a justiça, a misericórdia, a imperfeição de Deus. É uma doutrina de demônio o calvinismo. Não caia nessa. Muito jovem, por palavras bonitas ali, que ouvem, né, de doutores, chamados reformadores, né, chamados calvinista, doutrina reformada, teologia reformada, e traz um monte de besteira, irmão. Apresenta um Deus que não é o Deus das Escrituras. Alguns deles falam, tem bons ensinos de outras coisas, outros assuntos. Tem bons ensinos, bons explicações. Mas quando vai falar de predestinação, eleição, irmãos, sai de baixo. É uma podridão que só, irmão. Dá nojo ouvir um calvinista vomitar as besteiras que eles falam. Calvinismo, falando da justiça de Deus, falando de eleição, falando que Deus faz exceção de pessoa, que Deus escolhe uns para serem salvos e outros para serem condenados, falando que o homem não tem livre-arbítrio. É a doutrina de demônio, irmão. É doutrina de demônios. Infelizmente, muitos vão se perdendo, vão ficando cegos, sem entendimento, tá com o entendimento engessado, tá cego, não consegue enxergar esse engano, esse perigo que afeta muita mente de muitas pessoas. Então, vamos olhar para a palavra de Deus, mano. Não olhe para uma pessoa bonitinha, fala bonito, é doutorado, olha, muito conhecimento, isso, aquilo. Muitos têm se enganado com isso, irmão. Muitos têm se enganado com isso. Eu tenho que analisar a palavra. Ser bereano. Não importa que fala bonito, é coisa, é teologia reformada, isso, aquilo. Não importa, irmão. Eu tenho que analisar o que ele prega, o que ele está ensinando. É coerente com as escrituras, é bíblico. Se não for, irmão, eu rejeito.
e fico com a palavra de Deus, irmãos. Vamos ser bereano. Um estudo maravilhoso desse, abençoado, profético, as promessas, a redenção de Deus, o plano de Deus que é lindo, a igreja, o Israel de Deus, o eterno propósito de Deus estabelecido no seu Filho, em Cristo, para nós. E tem muitos outros assuntos, irmão, que vamos tratar aqui. Amém? Você conhecendo esse estudo, meditando, estudando, analisando, irmão, jamais, nunca mais você vai ler as epístolas, as cartas de qualquer maneira. Você vai ter um outro entendimento, outra visão. Você vai ler os profetas com outra visão, com outros olhos. Você vai começar a entender as profecias, estudando sobre as festas, sobre os estudos que eu posto aqui no canal, sobre escatologia. Você vai começar a compreender, entender melhor o Apocalipse. É impossível entender, compreender Apocalipse, irmão, as profecias, sem conhecer as duas casas de Israel, sem conhecer esse plano de Deus, esse mistério de Cristo, sem conhecer as festas de Deus, que eu vou estar fazendo o mais urgente possível esse estudo aqui, trazendo para os irmãos e compartilhando também outros estudos de outros irmãos aqui, ok, a esse respeito, a esse assunto, de outros canais. O canal é Reino Eterno, do irmão Luiz, o canal ID, do irmão Pedro, o canal Vem ao Teu Reino, do irmão Igor Guerreiro, ok? Então vou estar também indicando esses canais aí. Também se inscrevam lá, dê uma força lá, são bênçãos, canais com estudos abençoados para a nossa edificação, para o povo de Deus, ok? Muito obrigado por você ter ficado aqui e você que vai assistir, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero agradecer ao Senhor, amém? Pela sua vida, por esse momento aqui. Pai, obrigado, Deus, por essa revelação, pela sua palavra que é maravilhosa, pelo seu plano eterno estabelecido em Cristo Jesus, seu propósito. Ó Senhor, traz entendimento à tua igreja, conhecimento certo para o Senhor. Revelações, Pai, do seu mistério, Senhor. Trabalha nesses corações, que a sua igreja se desperte para a tua palavra, que haja um avivamento, uma restauração da tua verdade. Ó Deus, no meio do teu povo. Dê fome e sede da tua palavra, desejo, Deus, de conhecer, de compreender e sujeição à tua palavra, Senhor. Por favor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A igreja é o Israel de Deus, ok? Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo, estude, analise a palavra, medite na palavra, compartilhe aí os vídeos, deixe o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário também é importante, amém? Fique na paz.